E o Luiz Fernando estava lá, como auxiliar técnico. E eu falei com ele, a gente bateu um papo, disse, olha, eu estou indo para Campos, lá no Jordão, fazer um curso, e você não quer ir? E ele topou, né? E ele era auxiliar. E nesse caminho eu falei a mesma coisa, cara, auxiliar, você vai... O cara já está com seleção. Não tem preparador físico, cara, no nosso país, não tem ninguém. Se você começar a trabalhar nessa área, né, você vai se dar bem. Você já está num polo aqui que é muito grande. E ele pediu para mim ficar mais uma semana, eu acho, na casa dele. E aí eu fiquei e comecei a estudar junto com ele. Digo, compra esse livro aqui, lê isso aqui, vamos fazer isso aqui. E ele se interessou, se animou e seguiu a carreira, né, de preparador físico. Foi preparador físico da seleção juvenil, que foi campeão mundial, com o Marco Aurélio. Me deu de presente um livro com oferecimento maravilhoso, que eu fui uma pessoa que ensinou o caminho para ele, para o papai. Então, isso para mim é muito gratificante, porque eu aprendi que conhecimento você não guarda, você repassa. Porque quanto mais tiver equipes boas, preparadores físicos e técnicos bons, a gente cresce, né? E voltando aí para o Náutico, a gente foi depois para São Paulo, para Transbrasil. Depois o Sarney, né, quebrou a economia, a Transbrasil fechou praticamente. Eu fui para a BASC e lá eu trouxe o Zé Roberto, uma equipe também lá que fez assim, um trabalho muito bom. A gente foi quarto lugar, saiu de uma segunda anterior divisão, chegou a especial, fomos para o brasileiro, ficamos em sétimo lugar, uma equipe que nunca tinha participado, né, de nada, com assim, jogadores totalmente novos, só o Zé, que era experiente, que eu cheguei e disse, eu preciso de um levantador. E convenci o Zé a fazer contrato por fase. Ele falou, não posso dar um contrato, essa equipe para eu não, você assina cada fase. Classificou, você vai lá e renova. Vai lá e renova. E assim foi feito. E depois teve a Sandro, né, que a gente foi para lá, eu consegui mais uma vez estar junto contigo, a gente deixou uma base pronta praticamente, trabalhou a equipe ali, deixou prontinha para ela chegar aonde ela chegou. Foi vice-campeão paulista. Na época teve aquele bloqueio da poupança e a equipe terminou e foi quando eu resolvi parar. Né? Parar porque eu já estava com minha filha e ia para o lugar, acabava, ia para o lugar, acabava, ia para o lugar, acabava. E o outro caminho meu foi a universidade, né? Trabalhar com treinamento, formar professores, voleibol, treinamento esportivo. Mas eu fiz aqui, não sei se vai dar tempo, uma espécie de um roteiro que eu É, sempre sigo. Diga. não, é isso que eu ia falar para você. Vamos agora, depois dessa sua apresentação, vamos passar um pouco mais para a parte, vamos dizer assim, física do treinamento em si. Né? Nós conversamos ontem que seria bastante interessante que você falasse sobre a preparação física das escolinhas, a preparação física dos mirins, depois para o infantil, depois para o juvenil, porque às vezes a gente não tem muito tempo para fazer isso, o pessoal está treinando no nosso conceito, treina pouco hoje, treina bem menos do que a gente treinava antes, mas existe uma parte de preparação física que pode ser adaptada e feita, já que tem pouco tempo, durante o treinamento técnico, né? Sim. Bem, então vamos pensar em escolinha. Escolinha eu acho que nem precisa de preparação física, precisa de fundamento. Né? Ensinar a tocar manchete, que a gente sempre fez. E a grande vantagem nossa é que era comum, pelo menos na época, quem dava treino das escolinhas não era o técnico, era um jogador do adulto, alguma coisa, para ganhar alguma coisa, e trabalhava com escolinha. E aí, na minha opinião, formava jogadores com defeito, o cara não sabia dar toque, não sabia passar direito, sempre tinha uma deficiência, e as nossas equipes passavam, né, dava toque, todo mundo tinha um fundamento, vamos dizer assim, excelente, mas a maioria fazia tudo, porque era você que estava lá, entendeu, nas escolinhas, eu estava também junto naquelas escolinhas, né? O trabalho físico que a gente falava que fazia era com a bola mesmo, a deslocamento, a gente tocava, a gente não ficava
tocando 2-2 sempre, o jogador, entendeu, se movimentando para um lado, para o outro, para frente, para trás, sempre associando isso a uma coisa similar ao jogo, né? Então, as escolinhas eu acho que tem que trabalhar os fundamentos, para não chegar jogador sem saber da toque, só sabe manchete, tem medo da toque, o jogador. Então, aquela lembrar que a gente está formando um atleta. E a formação lá embaixo são os fundamentos, saber sacar, saber passar, saber dar um toque, né? Se posicionar. Começar, eu lembro que você falava já como de escolinha, ensinava leitura de jogo, olha ali, você tem que olhar, olha, você tem que olhar para ali, para quando for defender e tal. Coisas que eu não vi de por aí. Né? Vim para São Paulo, desculpe os paulistas, achei a formação técnica de técnicos aqui muito fraca, pelo menos no interior. Mas a gente tinha esse cuidado, né, de... Aí quando passava para o infantil, não, aí a coisa já mudava, porque eu já estava lendo, estudando, e já sabia que, digamos, que uma menina de 15 anos já pode treinar tão forte quanto uma de 20, e que o menino tinha que esperar um pouco mais. Então a gente já tinha uma formação, basta você lembrar de Simone Nader, a baixinha lá, como é o nome dela? Cecília. Era um coice, né? Ela não dava tapinha, batia feito gente grande, justamente por causa disso. Já eram pessoas com uma formação que já dava para fazer esse tipo de jogo. Então, eu vou dar alguns conceitos aqui que serve para todo mundo. Né? Depois, eu já falei com o Watson, qualquer conteúdo que as pessoas precisem, eu mando para aí. Né? Ele falou de fazer um arquivo, uma coisa, uma biblioteca. Eu já mandei muito para ele algumas coisas, para a gente ter, que essas pessoas que estão agora iniciando na sua, entendeu, gestão possam ter acesso. Né? E vamos pensar da seguinte forma: a intensidade de um exercício desportivo, né, físico esportivo, mesmo com elementos, entendeu, isolados, sempre deve ser os da competição. Eu não posso mandar uma pessoa fazer um gesto de ataque com 50%. Não estou fazendo nada ali. Né? Tem que ser um movimento de ataque com a potência que ele tem. Né? Depois eu vou trabalhar para a gente melhorar. Os exercícios auxiliares, que é de formação para criar o gesto esportivo, esse pode ser um pouquinho mais lento, 80% a 90%. Mas o que eu tenho que pensar e passar para todo mundo, o que é? É que na preparação física eu preciso de ter, vamos dizer, vamos chamar de parâmetros, princípios. Eu preciso fazer avaliação para os meus atletas, eu preciso depois prescrever e o mais importante, acompanhar. Isso a gente fazia de uma forma exemplar. As avaliações, ela vai me dar o quê? Ela vai me mostrar, eu vou ter um diagnóstico da deficiência daquela menina ou daquele menino em certas, vamos dizer assim, características do desporto. Mas não é só isso. Essa avaliação que você diz é uma avaliação de resistência de salto, de velocidade de braço. Explica melhor isso aí. Isso. Tem os testes específicos para mim saber das capacidades motora, impulsão vertical, velocidade, deslocamento, né, capacidade de salto, tudo isso. Mas tem aquele tipo de avaliação, que a gente fazia muito bem isso aí, que era a observação em cada treino. Né? Qual era a deficiência daquela equipe, daquele time ou de algum jogador. Se era defesa, se era no passe, se era no toque, as conversas entre a gente, tudo isso fazia parte de uma avaliação. Para que você, porque uma coisa deixa bem claro aqui, o preparador físico tem que obedecer uma hierarquia. Tem um treinador, ele é que vai dirigir a equipe, e o preparador físico vai facilitar a vida daquele atleta para as exigências que o treinador quer aplicar. Não o preparador físico derrubar o treinador, dizer que o time não ganhou porque o cara... Ou o técnico derrubar o preparador, o time perdeu porque ele cansou. Por isso que é fundamental essa integração, né? A confiança, a amizade. Então, a avaliação ela começa nos testes,
para o preparador físico saber onde estão as limitações, se a impulsão vertical daquele atleta para a faixa etária dele está abaixo da média, ou se ele está dentro daquele padrão bom para aquele estado, até a nível anterior nacional. Eu sempre fazia isso, né? Saber aonde ele se colocava, todos os testes físicos, as observações em treino, se o atleta é aquele que agrega, se é aquele que é difícil, o atleta cria, tendo confusão, esse deve mandar embora, o atleta tem que somar, né? Um atleta que confia na comissão técnica, que obedece o que o técnico manda fazer, que acredita que está sendo feito para ele, tudo isso faz parte dessa avaliação. Feito isso, vamos sentar com o treinador e montar um programa para prescrever aquilo que foi dito e acompanhar. Aí entra aqui uma coisa importante, não só para quem pretende ser preparador físico e para quem quer ser técnico, isso aí você sabe muito mais que eu. Eu sei, Luciana me disse recente, se o Celso parar de mexer com o voleibol, ele morre. A vida dele é isso aí. Então, não, eu faço isso porque eu amo. É diferente. Dizer que ama, trabalha porque ama a profissão, precisa saber se esse amor ele tem dedicação, se ele é determinado para aquilo que ele vai fazer, se ele é disciplinado, se ele tem perseverança, se ele respeita as pessoas e se ele muitas vezes deixa de fazer muita coisa para ele para fazer em prol daquela equipe. Quantas vezes a gente ia buscar atleta em casa? Até hoje você ainda faz isso, buscar, levar, trazer, para que a equipe comece a crescer. Então, e outra coisa, não existe preparador físico para mim se ele não conhece o voleibol. Para mim não existe preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta, se ele não conhecer o desporto a fundo, se ele não saber que tipo de musculatura está agindo, o que está fazendo, tal, ele não consegue trabalhar. Vou dar um exemplo aqui claro. Né? A gente sempre fala, eu sempre defendi, não porque eu criei isso, baseado numa série de artigos e livros da União Soviética, que foi a minha linha. Eu descobri uma livraria no Rio de Janeiro chamada A Página, que tinha tudo que era livro em espanhol. E eu comprava esses livros. Né? Então, tudo que for Volkov, Xavier, eu tenho os livros aqui, as coisas de russo. E os caras sempre falavam isso, né? Que para trabalhar com uma modalidade, eu tenho que ser especialista naquela modalidade. Eu acho que a vantagem que eu tive é porque eu comecei como treinador, fiquei com o José Nildo aquele tempo todo, Ed Newton um tempo, peguei você e depois fui para a preparação física. Então eu já sabia, porque eu não posso fazer vamos dizer assim, um exercício físico técnico, que eu dou um esforço físico e peço que ele termine com um salto e fazendo um ataque. Aí a passada dele, a última passada é pequenininha, aí ele salta com a mesma perna que bate e tá bom. Não. Eu estou criando o quê? Um erro, um defeito para aquele atleta que para amanhã para o treinador tirar, ou se o treinador não viu que a gente já pegou o atleta assim, adulto saltando, sacando com a mesma perna, né, sem saber tocar. Então isso aí vale para todo mundo. Né? Se for uma nutricionista, tem que conhecer o desporto para poder trabalhar. Então, a preparação física, o cara tem que ser bom, ele tem que se achar bom. Né? Sem ter inveja de achar outros caras tão bons quanto ele, ou até melhor. Então, o que a gente vai pensar em uma preparação física? A primeira coisa que eu tenho que pensar é que a força é a mãe de todas. Eu não consigo fazer nada sem a força. Se eu for alongar, eu vou ter um percentual de força que eu vou fazer para meu corpo fazer o movimento. Se eu for saltar, se eu for pensar em potência, é o que? Força vezes velocidade. Então eu tenho que conhecer muito sobre força. Como eu vou trazer a força para meu atleta a nível de proteção, de joelho, equilíbrio, a força a nível de velocidade, explosão, a força a nível de resistência, né? A força a nível de relaxamento, quando eu vou começar a soltar a musculatura. Então, a gente não pode pular fase. Eu tenho que conhecer tudo sobre força para dali saber. Quando eu faço um trabalho de alongamento, por exemplo, eu vou usar um percentual de força mínimo
que é um movimento que eu vou fazer para me deslocar, para que a musculatura comece a estender, para que ela relaxe. Então, isso aí seria uma coisa importante para todo treinador que está pensando em ser preparador físico. Vamos estudar força. E a linha que eu digo, procura os russos. Eles são fantásticos, para tudo. Depois, entra o quê? Aí a gente vai falar de um modelo de parte física que eu adotei, né, que eu praticamente criei, isso aqui, que serve para tudo. Infantil, juvenil, eu não digo no alto nível, que já aí muda uma série de coisas, mas infantil, juvenil, está aqui. O que a coisa fica assim muito mais específica, mas também as condições de preparação são diferentes, né? Sim, com certeza. Aí, ó, presta bem atenção. Então, o que é que eu vou monitorar no meu dia a dia para que minha equipe cresça? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho que diagnosticar a minha necessidade, junto com o treinador. Olha, esse ano eu quero que meu time bloqueie melhor, que meu time ataque melhor, tá? Porque hoje ficou até mais fácil você preparar uma equipe do que antes. Hoje o jogo dura 2 horas. Antigamente era 3 horas, 3 horas e meia. A gente não sabia quanto tempo ia ter. Tá? Então é o diagnóstico da necessidade. Né? Depois disso aí que eu tenho as necessidades, esse mês aqui vai ser mais ênfase no passe, vai ser no bloqueio, vai ser no ataque. Eu tenho a necessidade que o técnico passou e a gente vai o quê? Promover que aquele atleta possa executar todo o treino que o treinador quer aplicar de uma forma que ele não termine o jogo morto, porque ele tem uma condição física dada pelo preparador. A segunda coisa, a gente precisa estabelecer objetivos. Qual é o objetivo? Então, para mim, estabelecer o objetivo e seguir para alcançar, eu vou precisar de quê? Estratégia. O que é estratégia? É uma palavra grega que diz o seguinte, que é como você vai efetuar manobras, ou planos de ação, ou caminho para você alcançar aquele objetivo com um resultado que você determinou. Chegando nisso aí, a próxima fase qual é? Quais os recursos que eu vou ter para aplicar essas estratégicas? Aí entra o quê? O material que a gente sempre teve, o tempo que eu vou ter para me treinar, trabalhar, a parte teórica, prática, né? As conversas que vai ter entre preparador físico e técnico, entre atletas e tal. Tudo que for preciso dentro desse trabalho está dentro desses recursos. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Já tenho tudo isso, vamos implementar o programa. Aí aqui começa, vamos dizer assim, a unidade, treinador e preparador físico ali engrenado em tudo, porque aqui você precisa estar organizado, né? Precisa estar tudo feito para que a coisa funcione, tá certo? Desde chegar na quadra, tá a quadra limpa, a rede armada, tudo pronto, né? Porque eu vou implementar o programa. Aí, o próximo fase é avaliar os resultados. Como é que eu vou avaliar o resultado? Todo dia. Avaliar se o treino saiu de acordo, se o treino foi bom, se aquilo que você quis fazer rendeu, né? Quais os fundamentos precisa dar ênfase, qual a preparação física que você precisa para aquilo dar sequência. E é importante, acima de tudo, que todo o trabalho físico seja para evitar lesão. Não posso começar a matar o jogador sem ter esse controle de volume, intensidade, e hoje você já tem isso tudo fácil, você consegue monitorar isso aí. Sendo feito isso, eu posso reprogramar os objetivos. Olha, esse mês o time rendeu do jeito que a gente queria. Passou de uma fase, agora a gente vai pensar, digamos, um exemplo, bloqueio. O bloqueio agora vai ser o principal ênfase para o dia de hoje, porque a gente sabe que com uma ação eu marco um ponto. Então, a defesa tem que estar também. Então, tudo isso é falado entre treinador e preparador físico. Para quê? O técnico pensa em dar um treino numa semana de bloqueio e o preparador físico mata o cara de treinamento de salto de pedra. Ele chega no treino, não vai conseguir render porque já chegou morto. Então, tudo isso é conversado, já tem percentuais, já tem tudo escrito na literatura, você pode adaptar para a sua realidade. Por isso que eu digo, se o preparador não estuda, aquele cara que pensa no treino quando vai, né, ele tem que
estudar muito, analisar o jogo, marcar o jogo. Eu posso até dizer que eu nunca assisti um jogo, eu sempre trabalhei no jogo. Eu queria ver defeito, onde o cara batia, onde que ele fazia, onde estava falha. Até hoje, se eu for ver um jogo, eu não assisto, eu começo a ver como a gente poderia brecar aquilo ali, como é que o cara... Né? Então, isso aí acontece como? Depois de a gente avaliar, observar, isso pode mudar para o próximo treino. O treinador falou, o treino foi uma porcaria, vou mudar tudo, isso aqui não deu certo. É preciso monitorar, né, cada atleta. Né? A gente, quando fala de planejamento, né, mesociclo, aquele negócio, periodização, isso não existe, está só no papel. A gente tem que monitorar o nosso atleta o dia inteiro, o dia todo. O que é que ele está fazendo fora? A gente tem que conhecer o jogador. Porque na hora que você vai mexer e decidir, quando chega numa parte que precisa dele, você sabe se ele vai realmente resolver ou não vai resolver, por causa do dia a dia dele, do conhecimento, da forma que ele lida, da forma que ele treina, da forma que ele se dedica. Tá? Então, chegando aí, a gente vai o quê? Reprogramar os objetivos e começa tudo de novo. Qual é a necessidade? Qual é, papai? Então faz tudo isso todo mês praticamente. E acho que foi assim que a gente teve resultados, porque a gente sabia o que precisava melhorar. Amigo Tony, a gente já está com. Você vai falando, explica muita coisa, tem muita bagagem e a gente já está no limite. Tranquilo. Mas a gente vai marcar um novo encontro em breve. Mas eu queria, em nome de todos aqui, agradecer muito. Opa. Agradecer muito a sua disposição de dar e informar, mostrar exemplos, mostrar tudo que é para ser feito, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, não consegue acompanhar, mas para ser bom, para ser alguém, a gente precisa tentar ser o melhor. Não adianta ser bonzinho. A gente Com certeza. Você deu todos os Com exemplos certeza. aí e eu queria muito agradecer a você. Nós vamos encerrando. Só queria que você mandasse uma mensagem para os nossos técnicos, para os nossos atletas, muitas que mandaram mensagem, a gente nem pôde ler todas, muitas que jogaram com a gente naquele tempo. E daqui a pouco a gente vai falar O vagão. implementando, né, a parte de base, mas aí uma parte mais técnica, com o nosso amigo Wagner Copini, o conhecido Vagão, e ele vai entrar daqui a pouquinho, e eu queria mais uma vez te agradecer. Tá? Pernambuco sempre orgulhoso. Opa. Eu quero agradecer, né, pelo convite, a gente se sente vivo, né? A gente pensa que não tem mais nada para acrescentar e surge, né? Isso aí me deu, para mim, vamos dizer, a gente está se renovando por causa dessa pandemia, dessa crise. Eu já tenho um estúdiozinho montado aqui para tentar fazer alguma coisa para contribuir. E eu que quero agradecer, né? Se tiver alguma ex-atleta nossa aí, um beijo no coração de cada uma delas. Elas foram importantíssimas para a nossa vida, para nossa... E a gente foi para elas, porque elas falam isso sempre, né? A formação que elas tiveram. Nessa parte veio praticamente sua e minha. Né? Você é um profissional, para mim, excelente. Vai fazer uma história aí nessa federação brilhante, eu não tenho dúvida, eu sempre tenho pedido. E os técnicos que eu tenho para dizer, que estudem. Se ele monta treino indo na hora do carro para o treino, pode parar. Precisa estudar, precisa ler, precisa aprender a leitura de jogo, começar a procurar um preparador físico realmente que possa somar com ele. Né? Hoje em dia está muito mais fácil. E praticamente isso, né? As atletas novas que possam tentar conversar com aquelas atletas mais antigas, pedir conselhos. A gente tem aí uma gama de atletas aí, a própria sua esposa, né? Entendeu? Luciana, o pessoal daquela época, tem muita Rosa, né? Nara, tem muita gente boa aí, que está aí ainda, que eu sempre falo, é dedicação, é comprometimento, é caráter, né? Fundamental, não querer sacanear ninguém, que não leva a nada. Né? Você tem que ser campeão e dizer, nossa, eu fui campeão porque eu ralei, estudei, me sacrifiquei, mas vale a pena. Então era isso que eu queria deixar, agradecer, né? E pode contar comigo para as próximas, a gente uma coisa mais específica. Nós estamos juntos. Tá bom, meu amigo? Um Um abraço. abraço.
Obrigado. Pessoal, que vocês que estão na nossa live continuem, a gente vai dar um minutinho para poder gravar, deixar isso, essa lição, essa aula que Tony nos deu aqui gravado no nosso acervo. Nós estamos preparando um acervo para a gente poder ter acesso sempre. Então eu vou desligar aqui, mas a gente já está voltando em um minuto. É VaptVupt.